bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, olha, temos um material bem específico que chegou para nós. Verdade. Um trecho de áudio com uma visão, assim, muito direta, sabe? E um documento que tenta analisar essa fala. Exato. E o tema central é uma abordagem, vamos dizer, talvez desconfortável, mas que provoca, né? Sobre liberdade e poder. Uhum. A nossa missão aqui é tentar desempacotar a ideia principal que está nessas fontes. A noção de que liberdade, do jeito que a gente pensa, talvez seja mais ilusão. E que o motor real das interações, tanto sociais quanto individuais, seria o que a fonte chama de poder, ou mais precisamente, energia. Isso. E as fontes têm um contraste interessante. De um lado, essa fala do áudio, né, bem passional, cheia de convicção. Quase um manifesto. Quase isso. E do outro, um texto tentando organizar, dissecar os argumentos. O nosso papel aqui, é bom deixar claro, não é julgar nem concordar. Claro. É entender a linha de raciocínio, a visão de mundo que está sendo proposta ali, nesse material que a gente recebeu. Perfeito. Ok, então vamos lá. A fonte já começa, assim, com uma proposta bem radical. Abandonar a palavra liberdade. E usar poder no lugar. Exatamente. Tem uma citação que define a base disso, é bem taxativa. Não existe liberdade. A única coisa que existe é poder. Troque a palavra liberdade por power. E aí explica, né? E power significa energia, significa quantidade de energia. Pois é uma afirmação que, nossa, já joga por terra muita coisa que a gente pensa normalmente, né? Totalmente. E essa troca de palavras não é só semântica para a fonte. Ela estabelece uma relação causal mesmo. Como assim? A quantidade de liberdade que uma pessoa teria, segundo essa lógica, seria uma consequência direta do nível de poder, de energia dela. Ah, entendi. Quanto mais energia, mais liberdade. Isso, como a fonte coloca. De acordo com seu nível de poder, você conquista mais liberdade. Isso aí desafia de frente a ideia de liberdade como um direito, sei lá, um universal, né? Que todo mundo tem igual. Exatamente. A fonte parece sugerir que é algo a ser conquistado. E a moeda para essa conquista é o poder. E para ilustrar isso, usa um exemplo bem vivo, né? Sim, o exemplo da pessoa muito poderosa, rica, famosa, que consegue, dobrar as regras. Ah, lembro dessa parte. A fonte descreve assim: se eu sou poderoso, rico, famoso, eu tenho liberdade até para me atrasar, o voo me espera, não sou eu que tenho que chegar cedo. Nossa, esse contraste é brutal com a realidade da maioria, né? Que tem que seguir a norma, chegar na hora, esperar. Pois é, a liberdade, nesse contexto que a fonte pinta, parece um privilégio que vem do poder, não um direito igual para todo mundo. Então, peraí. A liberdade seria tipo um luxo que só o poder pode comprar. Essa é a ideia? Pela lógica que está ali no material, sim. Não é algo distribuído democraticamente. É um resultado, um subproduto de acumular energia. E quem não tem energia suficiente? Não acessa essa liberdade de flexibilizar regras, de impor a vontade sobre as circunstâncias. Fica sujeito às regras impostas pelos outros, né? Tá, e aqui a coisa fica realmente interessante. Porque a fonte não limita essa ideia de poder ou energia só a dinheiro ou, sei lá, política formal. Não mesmo. Ela introduz um conceito mais amplo, que chama de 5 energias. Seriam diferentes formas, diferentes moedas por onde esse poder se manifesta e pode ser acumulado. 5 energias. Vamos detalhar isso. Vamos. A fonte tenta categorizar essas manifestações de poder, usando exemplos para tentar deixar a ideia mais concreta, sabe? Uhum. Primeiro, menciona o poder físico. Aqui não é só força bruta, é também capacidade atlética, resistência, até uma presença física que impõe respeito. Ah, tá. O exemplo é direto. Você tá afim de brigar com o Mike Tyson? Você tá afim de correr contra o Bolt? Entenda, o cara é uma potência, ele tem poder. Entendi. A ideia é que essa potência física já gera uma influência, um respeito, talvez medo, que vira poder. Exato. Na visão da fonte, essa capacidade física
já dá uma vantagem, uma forma de liberdade, tipo, a liberdade de não ser facilmente dominado, por exemplo. Faz sentido dentro dessa lógica. Aí depois vem o poder financeiro, que talvez seja a forma mais óbvia de poder na nossa sociedade, né? Com certeza. E a fonte descreve as possibilidades dele de forma bem crua, bem direta. A descrição é forte mesmo. Que o poder financeiro permite comprar influência, acesso, serviços, até silêncio. Sim, a fonte vai longe, diz. O bicho, ele compra, ele manda te matar, ele contrata advogados, ele suborna testemunhas, é poder, entendeu? Puxa, é uma visão que foca muito na capacidade do dinheiro de contornar obstáculos, né? Sejam legais, morais, sociais, dando uma liberdade de ação gigante para quem tem muito. Exatamente essa é a ideia. Além do físico e do financeiro, que outras energias a fonte destaca? Menciona o poder político, que é considerado pela fonte como tendo um impacto talvez ainda maior, um potencial de influência mais amplo. A citação é curta, mas diz muito. E se o cara tem o poder político, pior ainda. Sugere que a capacidade de criar ou mudar regras, de usar a máquina do Estado, seria um nível superior de poder, né? Capaz de afetar a vida de muita gente. Justamente. E tem uma categoria que me chamou a atenção quando li. O tal do poder metal. Ah, sim. O poder de comunicação, que a fonte apelida assim, poder metal. Isso seria a capacidade de controlar narrativas, sabe? Usar a comunicação para construir ou destruir reputações, para espalhar ideias, inclusive, segundo a fonte, discursos de ódio com relativa impunidade, se o nível de poder for alto. Entendi. Então, tipo, a eficácia de leis contra calúnia, difamação, dependeria do poder de quem está falando? Exato. A fonte argumenta isso. A citação é bem explícita. Tem o poder metal, ele tem o poder da comunicação, ele pode difamar. Institutos como a calúnia, difamação, injúrias, depende se você tem poder ou não tem poder. E completa com. Se você tem poder pra cacete, foda-se. É bem direto. Nossa, essa visão sugere que a própria verdade ou a reputação vira meio que uma mercadoria nesse jogo de poder da comunicação. Exatamente. A capacidade de moldar como o público percebe as coisas é apresentada como uma forma crucial de energia. E além dessas 4, ela cita outras coisas de passagem, né? Sim, menciona fama, beleza, inteligência. A ideia parece ser que qualquer característica que coloque alguém em destaque ou com influência pode ser vista como uma forma de energia. Entendi. E o ponto central que a fonte parece querer martelar o tempo todo é que essas diferentes formas de energia não são isoladas, elas se conectam, né? Correto. Esse conceito de intercambialidade é fundamental no argumento. Ela afirma: energias são intercambiáveis. Paga câmbio, paga tarifa, mas se troca. Ah, tipo uma conversão de moeda mesmo? Isso. Quer dizer que o poder que você acumula numa área pode ser usado para conseguir poder em outra. E tem um exemplo disso, né? Tem. O do profissional bem-sucedido, ele ganha dinheiro, poder financeiro. Aí investe na saúde, na aparência, poder físico ou estético. Usa para fazer contatos, networking, poder social, talvez político. E talvez até para influenciar a opinião pública. Usar a mídia, poder de comunicação. É um ciclo. Então é como se existisse um mercado onde essas energias podem ser trocadas. E quem tem muito de uma pode ir diversificando o portfólio de poder. É uma boa analogia para a lógica que está ali. Sugere um sistema dinâmico, onde o poder flui e se transforma. E isso acaba reforçando a visão hierárquica que a fonte defende. Entendi. Bom, agora vamos entrar num território bem controverso que o material aborda. A crítica à ideia de liberdade de expressão. Sim, principalmente aquela noção de liberdade irrestrita, né? A fonte não economiza nas palavras. Não mesmo. Chama de discurso hipócrita dessa pseudo-esquerda de stand-up americana. E algo completamente ultrapassado. E a base da crítica é aquela afirmação inicial. Primeiro que isso é uma grande mentira, porque não existe liberdade. Volta sempre nesse ponto. O argumento que a fonte desenvolve é que essa liberdade de expressão absoluta seria uma falácia na prática.
Por quê? Porque, segundo essa visão, só quem já tem um poder significativo, seja financeiro, político, de comunicação, poderia realmente falar o que quisesse sem sofrer consequências sérias. E para o sem poder, A realidade seria a censura, seja a censura formal do Estado ou a informal, tipo ser excluído, perder emprego, etc. A fonte é categórica nisso. A censura sempre existiu. Se você não tem poder, você é censurado. então a liberdade de expressão nessa ótica também seria um privilégio do poder, não um direito universal que funciona igual para todos na prática. Exatamente. A fonte argumenta que a ideia de que todo mundo pode falar livremente ignora as relações de poder que existem. Quem tem mais energia teria mais liberdade para falar. Inclusive para espalhar discursos problemáticos, né? Suposta liberdade sem limites e a proliferação de discursos de ódio, com consequências reais violentas. Sim, a fonte até cita exemplos para sustentar isso, falando da Palestina, do tratamento de imigrantes, como resultado de discursos que, segundo ela, são protegidos demais por essa ideia de liberdade de expressão. Tem uma citação que ilustra bem isso, né? Tem. O cara faz discurso de ódio e as pessoas falam que isso é liberdade de expressão. A fonte parece argumentar que essa liberdade abstrata ignora o dano concreto que certas falas causam, principalmente quando vem de quem tem poder. E o que é fascinante aqui, e talvez um pouco inesperado vindo dessa mesma fonte tão focada em poder, é o contraponto que ela mesma oferece. Como assim? Ao rejeitar a liberdade de expressão absoluta e a tal da autenticidade pública sem limites, ela propõe substituir isso por outros valores no espaço público. Que valores? Responsabilidade e respeito ao próximo. Ah, interessante. Como ela coloca isso? A fonte afirma: não existe eu e autenticidade publicamente. O que existe é responsabilidade. E aí complementa dizendo que a vida em sociedade exige... Regras de convivência pública. E essas regras seriam... Se chama responsabilidade, se chama respeito ao próximo. Ou seja, mesmo dentro dessa visão de mundo tão centrada no poder, parece que a fonte reconhece que para conviver socialmente, precisa ter limites para a ação individual. Limites baseados na responsabilidade pelas consequências do que se faz e no respeito pelo outro. Não é uma liberdade total de fazer ou dizer qualquer coisa. Exato. Parece isso. Mas isso não parece meio contraditório com toda aquela ênfase na força, no poder? Pode parecer, sim, à primeira vista. Mas talvez a fonte veja essa responsabilidade e respeito não como valores morais abstratos, mas como regras pragmáticas, necessárias para manter uma certa ordem social, mesmo que seja uma ordem hierárquica. Ou talvez seja só uma inconsistência mesmo no argumento, né? Pode ser também. De qualquer forma, é um ponto que deixa a visão apresentada um pouco mais complexa. E essa complexidade se estende para a visão sobre igualdade. A fonte rejeita de cara qualquer ideal igualitário. Totalmente. Taxa de discurso de comunista, socialismo utópico. A recomendação para quem ouviu a fala original é bem direta. Pare de ficar querendo, o mundo tem que ser para todos iguais. A visão de mundo é explicitamente anti-igualitária, hierárquica. Sim, a sociedade é descrita como uma pirâmide energética. E nessa estrutura, quem está na base, quem não consegue acumular energia em nenhuma forma relevante, física, financeira, política, comunicação, beleza, inteligência, O que acontece com essa pessoa? é vista como fraca e, consequentemente, marginalizada ou descartável. A descrição que a fonte usa é extremamente dura, chocante, na verdade. Pode lembrar como é essa descrição? Para a gente ter a dimensão? A fonte descreve a pessoa na base da pirâmide de forma bem depreciativa, onde uma pessoa pobre, feia, sem inteligências, é fraca. Nossa. E a consequência dessa fraqueza na visão da fonte é brutal. Ela é poderosa, mata esfera barata. E é assim que o mundo funciona. Puxa vida. É uma naturalização da desigualdade e da violência, né? Como se fosse parte do jeito que o mundo funciona, baseado só em poder. Exatamente. A ênfase é total na necessidade de conseguir alguma forma de energia
para escapar dessa condição de vulnerabilidade total. E essa lógica implacável do poder definindo valor, até sobrevivência, se aplica também, segundo a fonte, ao processo de envelhecer? Correto. O envelhecimento é apresentado não só como um declínio biológico, mas fundamentalmente como uma perda de poder e, portanto, uma diminuição da liberdade e da relevância social. A linguagem usada é, de novo, bem crua, né? Muito direta. Por isso que você, quando vai envelhecendo, você vai se E quais seriam as causas dessa perda de poder ligada ao envelhecimento, segundo a fonte? Ela detalha? Detalhe assim, aponta para múltiplos fatores. A possível perda de capacidade cognitiva, Alzheimer, esquecimento, o declínio da força da vitalidade física, ou seja, perda de poder físico. E um ponto que a fonte enfatiza bastante é a dificuldade de se adaptar às mudanças, especialmente tecnológicas e sociais. A adaptação. A citação ilustra bem. Você não sabe mexer com novas tecnologias, você não sabe se adaptar à nova realidade, então você se fudeu. Pronto. Pesado. Essa incapacidade de se manter relevante nesse jogo energético levaria à marginalização. A não ser, claro, que a pessoa idosa tenha outras formas de poder muito bem consolidadas, tipo uma fortuna enorme, poder financeiro ou conexões fortes, poder político-social. Entendi. Então, o que tudo isso significa depois de pintar esse quadro tão focado na dinâmica do poder? Qual é a conclusão? A lição que a fonte tira para quem ouve? A conclusão é essencialmente pragmática, quase um manual de sobrevivência para navegar nesse mundo que ela descreve como uma arena de poder implacável. Não tem espaço para idealismo, para lutar contra essa realidade, então? Na visão da fonte, não. O conselho é aceitar as regras do jogo. E como seria esse aceitar as regras do jogo? O que a fonte recomenda fazer? A recomendação final é: entenda a sua posição dentro da órbita de poder, dentro da pirâmide energética. Ok, entender a própria posição. E aí, se posicione da melhor forma possível. Consiga entender isso de um jeito ou de outro e pronto, acabou. E o resto? O resto é F-se, não é problema meu. Simples assim. Uau! É uma chamada para autoconsciência dentro dessa estrutura de poder, buscar a melhor posição individual possível nessa hierarquia e meio que um descarte de preocupações coletivas, né? Com quem está embaixo. Exato. Uma visão bem individualista e, de certa forma, resignada à dinâmica que ela mesma descreveu. Bom, vamos tentar recapitular os pontos centrais que surgiram dessa nossa análise do material. Primeiro, a tese principal, bem provocadora. Liberdade não existe como absoluto. É um subproduto do poder, da energia acumulada. Isso. Segundo, a crítica bem forte à ideia de liberdade de expressão sem limites, vista como algo que, na prática, só beneficia quem já tem poder e que pode acabar legitimando discursos perigosos. Vimos também o conceito das 5 energias: física, financeira, política, de comunicação, metal, e outras como beleza e inteligência. Apresentadas como moedas que podem ser trocadas nesse jogo de poder, né? Acumular uma pode ajudar a conseguir outras. E por fim, essa descrição de uma sociedade que é fundamentalmente hierárquica, a tal pirâmide energética, onde igualdade é vista como utopia e a falta de poder em qualquer área importante leva à vulnerabilidade, à marginalização. É uma visão de mundo bem sombria, determinista, apresentada de forma muito direta, sem filtros nessas fontes que a gente analisou. Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante. Algo que a própria fonte menciona, quase de passagem, mas que me pareceu fundamental para a gente refletir sobre tudo isso. O que exatamente? Mesmo aceitando essa lógica de mundo baseada em poder e energia, a fonte admite que é difícil avaliar corretamente esses níveis de poder. Ah, sim. Lembro dessa parte. Ela observa algo como: não necessariamente você consegue identificar o nível de potência energética um do outro. Exato. E continua. As pessoas se perdem até para identificar o nível de potência energética da sociedade no momento que elas estão vivendo.
Interessante isso. Quer dizer, se o mundo funciona mesmo por essa dinâmica de poder energético, mas a nossa capacidade de perceber, de medir essa energia é falha, Tanto nos outros indivíduos quanto na sociedade como um todo. como é que a gente pode, então, se posicionar da melhor forma possível, como a própria fonte aconselha no final? Pois é, fica essa tensão, né? A exigência de entender e navegar um sistema que, ao mesmo tempo, é descrito como difícil de decifrar. Uma provocação final intrigante mesmo. Coloque em xeque a própria aplicabilidade do conselho pragmático da fonte. Se é tão difícil ler o jogo, como jogar bem? Exatamente. Fica aí a reflexão para quem nos acompanhou nesta análise. Agradecemos a companhia e esperamos reencontrar todos e todas na próxima.